7h35 agora. Nosso assunto no Manhã Bandeirantes são os bichinhos de estimação a partir de agora. Ter um cachorro custa o equivalente a 2 carros 0 quilômetro, você sabia? Pois é, quanto é que será que custa ter um animalzinho de estimação? O mercado pet brasileiro é o terceiro maior do mundo, com uma movimentação anual de 25 bilhões de reais. No total, o país conta aí com 132 milhões de animais de estimação e este número tende a subir. Mas custa caro, viu? Além das tradicionais famílias, existe também um comportamento crescente de pessoas que estão deixando de ter filhos para ter aí e se dedicar aos seus animais de estimação. Eu tenho na ponta da linha a pessoa que fez esse cálculo aí de quanto custa ter um animalzinho de estimação. Vamos perguntar aí se a gente está se referindo só a cães, mas enfim, o Fabrício Guerato, ele que é educador financeiro, já está na ponta da linha para conversar com a gente. Bom dia, Fabrício, seja muito bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô Fabrício, conta pra gente, é caro ter um bichinho de estimação? A partir do momento que eu decido ter um, eu tenho que ter uma grana sobrando aí? Exatamente. Ter um animal de estimação hoje, né, exatamente como ter um filho. Alguns anos atrás, você não existia, por exemplo, um plano de saúde para pet. Muitas vezes os cães morriam e nem sabiam do que morriam, por exemplo, não tinham um diagnóstico preciso para câncer e outras doenças. A ração não era tão balanceada, a gente não tinha essa infinidade de cuidados que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma tendência das pessoas terem cada vez menos filhos e cada vez mais animais de estimação. Mas para isso a gente precisa se planejar, as pessoas precisam saber quanto custa, até para não abandonar o animal depois, né? Exatamente. Ô Fabrício, conta um pouquinho sobre o cálculo que você fez, o cálculo que o brasileiro, né, da classe média, que tem um cãozinho, acaba tendo aí as principais despesas. Exatamente. A gente fez porque às vezes as pessoas falam, mas eu gasto mais, ou tem gente que fala, eu gasto menos. A gente fez um cálculo médio, né, de uma família de classe média, para um cão de porte médio de uma expectativa de vida média, né? Que geralmente gira em torno de 10 anos, né? Então, nesse cálculo entrou ração, plano de saúde, porque hoje em dia você tem que ter, que se o animal tiver ali um problema sério, você vai gastar muito mais, assim como um ser humano. Porque né? cada ida ao veterinário é uma fortuna, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem uma média de cada veterinário R$300. Uau. Então, está muito próximo do custo de um ser humano, né? Então, está tudo muito caro. Tá. Você, obviamente, a gente sabe que a gente vai ter que dar banho, né? A gente não vai poder deixar o cachorro sem banho, principalmente quem mora em apartamento. Antipulgas é um item essencial. Acessórios que você acaba comprando, brinquedos, roupas, coleiras, enfim. Cada dia surge uma coisa nova, né, Fabrício? Aí é dinheiro que vai, né? Exatamente. A gente nem está colocando assim, no cálculo pessoas que miam, por exemplo. Hoje em dia, tem gente que deixa numa creche, né? O cachorro. Tem creches que chegou a custar até R$200 por dia. Tá. Então a gente nem está levando, né, o cálculo, vamos dizer assim, do extra, do luxo, daquele cuidado. Só o necessário mesmo, né? Exatamente, o cálculo médio. Quando as pessoas viajam, nem sempre elas vão ter com quem deixar o seu animal de estimação. E elas vão precisar deixar num hotel. Tanto é que o número de hotéis de cachorro explodiu, né? De animais explodiu nos últimos 5 anos. Justamente por causa dessa necessidade. Então as pessoas muitas vezes elas compram pela emoção ou elas adotam pela emoção e realmente é uma satisfação que não tem preço, né? Então a gente chama que é um custo-felicidade, que não tem como você calcular. Verdade. Porém, você precisa estar planejado para fazer isso, né? Assim como para ter um filho, para casar, enfim. A gente tem que deixar um pouco só a emoção, né? A emoção de lado, e a gente precisa focar na razão. Quanto custa? Eu quero, eu posso, eu tenho condições. Então a gente precisa começar a fazer conta, né? O brasileiro não faz conta. Ele simplesmente adquire, assim como quando ele compra um carro, e ele não, a parcela cabe no meu bolso, não importa que eu vou pagar 2 vezes aquele carro,
não pense que tem PVA, que tem seguro, que tem manutenção, que tem desvalorização, mas eu quero realizar o sonho de ter um carro zero. Aí vai lá, não pode, mas compra, né? Exatamente. E com animal de estimação, o problema dos nossos animais é que algumas vezes esse é um dos casos em que as pessoas deixam na rua, elas abandonam seus animais depois. Então eu conheci, por exemplo, um caso que a pessoa não tinha, ela ganhou de presente. Ganhou de presente. Ganhou de presente um cão e ela não tinha como manter. Claro, ela não abandonou, mas ela teve que devolver para quem a presenteou. Porque falou, desculpa, eu não tenho, eu estou desempregada, eu tenho 3 filhos pequenos, eu não tenho condição nenhuma, sou separada, enfim, não tenho condição nenhuma de ter, infelizmente. Só que as pessoas não fazem conta, né? O brasileiro não tem muito. Não tem esse costume, né mesmo? Exatamente. Olha só, eu tenho mais uns dados aqui do estudo que o Fabrício fez. O custo de um pet pode ultrapassar aí os R$66 mil até o fim da vida do animal. Então vamos lá com os principais gastos, né? Ração, porque o bicho precisa comer. Porque também não adianta você adotar um pet e daí comprar da ração mais barata ou dar comida para o cachorro, você não vai estar cuidando bem dele, né, o Fabrício? Então, ração, a média de gasto por mês, nessas condições aí que o Fabrício falou, né, cachorro de porte médio e tal, R$135 por mês você vai gastar aí com ração. Plano de saúde, eu acho meio luxo, mas diz que agora tá na moda isso, né, Fabrício? Tem que fazer. Na verdade, a gente até cita no nosso canal, né, no 1 bilhão Educação Financeira, a gente tem o TROI, né? Que a gente brinca que é o primeiro cão educador financeiro. Tá, ele caiu de uma escada alguns anos atrás. Em 3 dias foi gasto R$7 mil. Uau! Isso em 3 dias. Se a gente colocar na conta o tratamento, porque alguns veterinários falaram, não, tem que sacrificar. E foi decidido que não vai sacrificar, né? Hoje ele anda numa cadeirinha de roda especial, ele faz acupuntura, ele faz fisioterapia. Isso custa, né? Um filho, né? Que a gente faria por um filho. Tá. Então, se colocar essa conta, aqui a gente colocou uma média de R$66 mil. Mas o TROI, pode ter certeza que se a gente colocar no papel, ele passa dos R$200 mil. Com certeza. Então, o plano de saúde, na verdade, a gente poderia até trocar o nome por um seguro. Seguro, né? sim, então, verdade. E também no plano estão inclusa a visita ao veterinário, estão inclusas algumas vacinas, que são gastos que você vai ter que ter. Então, o plano não é mais um luxo. Não é mais um luxo, tá. No começo era visto como um luxo. Imagina, plano que quanta frescura. Exato. Mas o problema todo é como você trata. É simplesmente como um animal, se ficar doente e morrer, tá tudo certo. Ou você trata ele como um membro da família. Tá. Você trata como um membro, quando ele ficar doente, você vai fazer de tudo para vê-lo bem, para curá-lo. E isso muitas vezes pode custar muito caro. Diferente do ser humano, que bem ou mal, apesar de estar longe de ser o ideal, a gente tem o SUS, tem poucos hospitais veterinários gratuitos e geralmente ficam extremamente lotados, porque a demanda é muito maior do que a capacidade que eles têm de atender. Então, o que você faz? Se o animal ficou doente, por exemplo, o TROI, ele caiu da escada, você precisa ter R$7 mil em 3 dias. O que você faz? Fala, tudo bem, sacrifica? É uma escolha, né? Exato. Aí você fazer a decisão que você quer tomar, né? Agora, o banho, até algumas pessoas até tentam dar uma economizada, dão elas mesmas o banho, mas em algum momento você vai ter que levar o cachorrinho para alguém que entende, para alguém que é especializado, dependendo da raça, tem que fazer a tosa, né, Fabrício? O banho, então, um gasto de R$90 por mês. Antipulgas e carrapatos, que você falou que é importante, hoje em dia também está muito moderno, né? São medicamentos muito modernos, que acabam aí livrando a gente de um trabalho de ficar catando lá pulgas e carrapatos. O gasto médio por mês, R$ 66,50 com antipulgas e carrapatos. E os acessórios, como citou também o Fabrício, coleira, bichinho, né, para eles brincarem e tal, uma média aí de R$70 por mês. Porque a partir do momento que você tem um pet, você vai passar pelo corredor no supermercado, difícil você não levar alguma coisa, né? Com certeza. Na verdade, tem alguns itens, vamos dizer assim, que são luxo, tem outros que são necessidade. Por exemplo, coleira, você vai ter que ter. Não tem como você não ter. Alguns brinquedos
é uma necessidade, principalmente para cachorros que ficam algum tempo sozinhos. Sozinhos, é verdade. Eles não podem ficar sem absolutamente nenhum entretenimento. São cachorros que muitas vezes ficam extremamente estressados, ficam sem nenhum tipo de brinquedo. Então você vai ter que ter. Então, esse tipo no frio, cidades que fazem frio, por exemplo, São Paulo faz muito frio no inverno, cidades do sul fazem muito frio. E dá-lhe roupinha. E você vai ter que ter uma roupinha. Enfim, então são gastos, você pode fugir às vezes de uma coisa ou de outra, mas o gasto médio vai girar em torno disso, R$66 mil. E é um investimento, né? Porque é um investimento na sua alegria, mas é um investimento. Então você vai ter que colocar isso na ponta do lápis, no seu orçamento mensal, anual, e a cada 10 anos, para você ver, eu tenho condições eu vou tratar meu animal da melhor forma possível, eu vou dar toda assistência, assim como um filho, ou vou simplesmente achar que precisa de ração, e quando ele ficar doente, eu vou falar, sinto muito, não tenho condições, morreu. Então, é uma decisão que as pessoas têm que tomar, as pessoas precisam ter mais responsabilidade com os seus pets, né? Porque eles só trazem alegria, né? Dificilmente você vê um cão quando você chega em casa e ele tá ali triste. Não tem nada que pague, né? Não tem nada que pague e você às vezes não retribui da mesma forma, né? Ele não pediu para estar ali, né? Então foi uma escolha sua. Então já que foi uma escolha sua, dê o melhor para ele, né? Dê a melhor qualidade de vida possível. De vida para ele. Ô Fabrício, o gato é um animal mais barato? Pra você ter ou a mesma coisa? Porque eu passei esses tempos aí, uma experiência com uma amiga minha que acabou perdendo o gato. O gato tinha 18 anos, minha gente. Nossa. E pois é, ela tava prolongando a vida do bicho. Eu não queria falar nada, mas enfim, né? Deixei ela fazer tudo que era necessário. E ela teve todos esses gastos. Ela levou o veterinário, ela fez um tratamento que não era garantia de que o gato fosse sobreviver, tanto que ele não sobreviveu. Mas soro, comida especial, medicamento. Esse gasto aí em cerca de 3 dias ficou em cerca de R$500, porque ele já estava muito doente, ele teve problema nos rins, me parece, os rins pararam de funcionar. Mas essa é uma situação extrema, né? No caso do gato, ele é mais barato ou não, Fabrício? A minha família, a gente tem praticamente uma arca de Noé, né? Minha família. Meu Deus, vários bichos. A gente gosta. E entre eles a gente tem, né? A gente tem a Lua e a Atrevida, que são 2 gatas. E a gente nota que, pelo menos no caso delas, até com outras pessoas também que têm gatos, tende a ser mais em conta, porque o gato ele é mais independente. Sim. Ele é mais independente emocionalmente, né? Não que ele não seja pegado, mas ele tem uma independência, né? Diferente do cachorro. E parece que a saúde dele também, até nesse ponto de vista da independência, parece que a saúde também é mais forte. É melhor, é mais forte. Parece que o felino, não sou veterinário, né? Mas pelo que eu observo, realmente o gato, mesmo assim, de vez em quando, não tem jeito. Às vezes a Lua está com algum problema, não está comendo direito, tem que levar no veterinário, enfim. Mas a gente não fez esse cálculo. Gato não usa roupinha, tô aqui me lembrando. Gato não usa roupinha, gato não curte muito banho, então acho que dá uma diminuída na despesa, não dá não? Exatamente. Como ele é independente, às vezes até se você deixa ele se brinquedo também, ele não liga muito. Enfim, ele toma o banho dele, né? Exato. Quando cospe aquela bola de pelo. Exato. Teve gente que ficou desanimada aqui de ter pet, viu, o Fabrício? Os ouvintes estão participando aqui, ó. Bom dia, é o Mário de Hortolândia. Ter pet não é nada barato, não. Eu tenho 7 cachorros, uau! E somente de ração eu gasto em média R$600 por mês. É sinal que tá cuidando direitinho do pet, né, Fabrício? Com certeza absoluta. E assim como nas finanças, as pessoas muitas vezes usam a emoção também para analisar. E quando a gente faz esse tipo de matéria, não é para desencorajar ninguém. Não tenha. É a mesma coisa que um filho custa R$1,5 milhão até ele se formar na faculdade. Você está incentivando as pessoas a não terem filho de maneira nenhuma. A gente só quer mostrar, este aqui é o gasto que você vai ter que ter, né? Um investimento. Para você ficar preparado, né? Exatamente. Para você ter um prazer também que é muito grande, que é imensurável. Né? Um amor, um carinho, uma felicidade que é imensurável. Porém, você precisa se programar para isso.
Então, de maneira nenhuma a gente está falando não tenha, porque o dinheiro é feito para isso, né? Sim, sim. A utilidade do dinheiro é para trazer momentos bons, coisas que nos dão prazer, desde comer fora, enfim. Então, é para isso que é para ser usado. E se você resolveu incluir o pet na sua vida, ele também vai custar, não é isso? Exatamente. Né? Você está incluindo literalmente uma vida diferente do carro. Se você não cuidar, tudo bem, ele vai dar problema, mas ele não tem um sentimento. O animal não, é um ser vivo, né? Exato. Um ser vivo dotado de sentimento. Então você vai ter que dar atenção, você vai ter que saber que você vai ter que dedicar um tempo para ele. Você vai ter que saber que cada vez que você viajar, ou você vai ter que levá-lo, você vai ter que deixar num lugar adequado. Então é esse tipo de coisa que a gente quer fazer uma leve. De maneira nenhuma a gente está falando não tenha, isso é um... De maneira nenhuma. É assim como um carro dá despesa, mas, por exemplo, tenho muito prazer em ter um carro. Tem gente que não liga, né? Nem gosta de dirigir. Mas tem seguro, tem PVA, não compensa andar de Uber? Compensa, mas me dá um prazer que é mensurável. Então, eu escolhi ter um carro, mas eu, antes de comprar o carro, sei absolutamente todas as despesas que eu vou ter e coloco isso no meu orçamento. É isso que as pessoas precisam começar a fazer. Colocar as despesas antes no orçamento, para se planejar e principalmente para conseguir guardar dinheiro, porque a gente estava numa entrevista com o Heródoto, né? E a gente estava batendo um papo, a primeira ao vivo. Eu falei, Heródoto, ninguém mais vai se aposentar da maneira correta nesse país, esquece. A Previdência está quebrada, né? A gente sabe. Vai ter que ser aprovada uma reforma. Urgente. Então as pessoas serão obrigadas a terem educação financeira. Todo mundo vai ser obrigado a se planejar, né? A se planejar, porque no futuro a gente não vai poder depender do governo. Infelizmente, a situação é essa. Vai apertar agora, provavelmente ano que vem, vai apertar mais daqui 10 anos, mais daqui 20 anos. A gente vai, pelo INSS, a gente vai se aposentar daqui a pouco com 90 anos. Exatamente. Não, eu já perdi a esperança, já vou trabalhar o resto da vida. Ó, tem ouvinte mandando mensagem aqui, Fabrício. Plano de saúde, ele dá algumas soluções aí. Plano de saúde para cães é para quem pode pagar. Quem não pode, se vira. Hotel também é para quem pode. Se só quem pode gastar mais de R$7.500 em 3 dias é que pode ter cachorro, poucos serão donos de cães. Claro que tem até algumas improvisações que você pode fazer aí, né? No caso do hotel, por exemplo, Fabrício, deixar com alguém de confiança, né? Plano de saúde, você meio que aperta e não faz um mês, faz no outro. Tem gente que prefere ter o bichinho, mas economizar, né? Não, claro, as pessoas de qualquer classe, quando a gente faz essa conta, não quer dizer o seguinte, ou você tem R$66 mil na ou conta, então não vai rolar, exato. Ou você não tem. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um custo médio. É a mesma coisa que você fala, se você não tem condição de ter um filho numa escola particular, não tenha filho. Isso. De maneira nenhuma a gente está falando isso. A gente está colocando apenas um custo de vida médio para você dar uma excelente qualidade de vida. Se você não pode ter um plano de saúde, não tem problema nenhum, né? Não vai fazer diferença. Porém, se ele, por exemplo, cair de uma escada, como aconteceu, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que pagar um tratamento muito caro ou você vai ter que sacrificar. E talvez você tenha que escolher sacrificar. Tá. Eu tenho um caso, a gente tem um outro cachorro, né? Que é uma mistura de pitbull, enfim. Uau! E a gente adotou, né? Assim como a Lu, a Precisa, a gente tem alguns animais adotados, né, na família. E ele tinha um trauma enorme de fogos, né? Depois a gente foi descobrir por quê. Quando a gente levou no veterinário, ele tinha tomado um monte de tiros de chumbinho. Meu Deus, coitado! Coitado! Exatamente. Por isso ele tinha, então, esse trauma. E o que aconteceu? No Réveillon, quando tem muitos fogos, ele se tremeu tanto de medo que ele paralisou as patas traseiras. Paralisou. E simplesmente arrastava. A gente foi encontrar ele embaixo do carro, né, totalmente paralisado, em choque. É por isso que as pessoas fazem campanhas, né, para não terem fogos, né, no Réveillon, é por causa disso, né, fogos que fazem barulho, né. E o que solucionou a coluna dele, porque, entre aspas, não tinha nenhum problema físico, vamos dizer assim, né, não é que
cortou um nervo, nem nada disso. Mas travou a coluna. Como é que resolve isso? Acupuntura. Aí você poderia falar, mas é frescura. Frescura, pro cachorro. Não foi. Foi o que voltou ele a andar. Agora, se nós não tivermos condição, né, de fazer acupuntura, o cachorro estaria vivo? Talvez, mas se arrastando as patas. E talvez se a gente tivesse um plano de saúde, né, para ele, talvez a gente não teria também gasto um valor considerável na acupuntura caso o plano cobrisse esse tipo de tratamento. Então são escolhas. O animal é exatamente como um filho. Exato. Você pode ter um plano de saúde ou você pode... Ou não, né? Então colocá-lo no SUS, né? Que não é o ideal, mas enfim, infelizmente é a única opção para a maioria da população brasileira. Tá. O animal provavelmente você não vai ter essa opção. São poucos animais, hospitais públicos veterinários, geralmente estão extremamente lotados. Sim. Banho, você pode escolher não dar banho. Sim, dar banho na sua casa, de repente, né? Exatamente. Mas em algum momento você vai ter que levar para alguém que entende, né? Muito provavelmente. Né? Em algum momento ele vai estar ali vomitando, você não vai saber o que é. Exato. Enfim, eu já vi em alguns lugares onde o cachorro, vamos dizer assim, não tem, né? Eu tô falando cachorro propriamente porque só tinha cachorro nesse local. Eles não têm um apego nesse tão grande. Tá. Só que você olhava o cachorro ali cheio de ferida e aí o pessoal não tá nem aí. Nem aí. Aí não gasta nada mesmo, né? Tipo assim, ele é um cachorro, ele tá abaixo da gente. Bem, falar em levar em veterinário, nem sonha. Luxo, né? Eu vou citar um outro exemplo. Tem a minha cunhada que cuida do cachorro do vizinho. Porque ele não cuida. Porque o vizinho não cuida. Olha que maravilha. É uma cidade do interior, a gente sabe que as moscas pousam, depositam aquele, né? Aqueles vermes, enfim. E ele não vai falar, ou eu cuido do cachorro dele, ou o cachorro vai sofrer. Exatamente. Qual que é a opção? Então é esse tipo de coisa. A gente pode fugir de absolutamente tudo? Pode. Tudo varia da qualidade de vida que o animal vai ter, né? Tem uma mensagem que chegou aqui, Fabrício, do Alexandre. Bom dia, Juliana. Depois de saber quanto se gasta com um pet, fiquei decidido a devolver o meu. Olha que dó. Mas quando olhei para a carinha dele e percebi o carinho que eu sinto, desisti na hora. Tem coisas que o dinheiro não compra. É isso, né, Fabrício? Obrigada, Alexandre, pela participação. A gente fala, o custo, felicidade. Não tem como você mensurar a alegria que eles trazem. É imensurável. Não tem como você colocar quanto custa a alegria de ter um filho. Tá. Não dá pra custa o quê? 10 milhões? Não tem como você calcular. Um tipo de cálculo que é impossível ser feito de forma matemática, né? Porém, as pessoas precisam saber o quanto custa. Eu falo isso porque a gente tem 2 gatas, né, adotadas, tem mais o Bara, também foi adotado, e mais outros 3 cachorros que não foram adotados. E custa, porque vira e mexe, eles ficam doentes. Ficam doentes e não sai barato. Né? Quando eles ficam doentes, a brincadeira no veterinário não é pouca, né? Não sai barato. Ô Fabrício, tem o Mário aqui, ele escreve novamente para falar dos cachorros dele. Ele cuida dos cachorros como se fossem da família. Todos de rua, um labrador, um pastor belga, um poodle, um Yorkshire e 4 vira-latas de porte grande. Detalhe, o pastor belga foi diagnosticado com câncer no pâncreas há 1 ano atrás e cuidei dele de tal maneira que ele agora engordou e diz que, segundo ele, aí parece um boi. Olha que maravilha. Amém. Ó, o Fabrício não é veterinário, mas nós vamos fazer a pergunta do Hermes para ele. Ju, bom dia. Adotei um cachorrinho atropelado, ele tinha 6 meses e teve que amputar a patinha direita. Ele pergunta se existe algum tipo de prótese para esses casos. A gente vai até tentar acionar um especialista aqui, um veterinário, para falar sobre esses e outros problemas, mas acho que hoje já estamos modernos nesse ponto, né, ô Fabrício? Exatamente. Se ele quiser depois, através da rede social, do Instagram ou do Facebook, mandar uma mensagem pra gente, acho que a gente pode auxiliá-lo. Ah, bacana. Já aproveita e já fala pro pessoal como é que te acha na rede social. Ó, é o número 1, 1 bilhão, não é milhão, é 1
bilhão, porque a gente pensa grande. Isso. 1 bilhão educação financeira. 1 bilhão educação financeira. Tem nosso canal no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Só Orkut que não, que acabaram, né? Pois é, né? Agora não dá mais. Não dá mais. Mas é bacana, então, o que o Fabrício falou, e tem toda a razão. Isso serve para a gente se informar, né? Porque ter um pet, ter um gato, ter um cachorro é uma responsabilidade, não é só a hora de brincar ali. E você, por que não, tem que se organizar e tem que saber quanto é que você vai gastar. Se você achar caro, achar que isso é frescura, aquilo é frescura, então é melhor mesmo você não ter. Mas a ideia é essa, né, Fabrício? A ideia é que as pessoas não abandonem. Exato. Né? Não, um dos motivos, as pessoas abandonam porque é laço, as pessoas abandonam porque elas estavam juntos, era um casal, aí se separou. Isso. Aí abandonam porque dá gasto. Uhum. Então elas abandonam porque come às vezes os móveis, né? Que acontece, a gente sabe. Então as pessoas abandonam por qualquer coisa, né? Então o animal não pediu para estar ali. Né? Então, se você adotou ou se você comprou, tem a responsabilidade com ele, né? Exato. Essa é a mensagem que a gente quer passar. Então, se programe antes, tenham, porque vale muito a pena. Né? Acho que só quem tem sabe o quanto que vale a pena, né? Porque nos momentos ali que às vezes a gente não tá muito bem e ele tá sempre bem ali, né? Para dar um apoio pra gente. Exatamente. Apenas se programem, né? Coloquem no orçamento de vocês, assim como um automóvel, qualquer coisa que dê uma despesa, um apartamento que você vai ter que pagar IPVU, condomínio, manutenção, etc. O seu pet também tem que estar dentro desse orçamento. Não simplesmente falar, tudo bem, eu dou um potinho de água, um saco de ração e tá tudo certo. E tá tudo não certo. Vai ser isso. É verdade, é verdade. Não vai ser isso. Tá certo, então. Fabrício Guerato, educador financeiro do canal 1 Bilhão. Depois, quem quiser achar o Fabrício lá e ter todas essas dicas, conversou com a gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes sobre quanto custa ter um pet, ter um cachorro, ter um gato, ter um animal de estimação. É uma delícia, mas você tem que planejar os seus gastos. Fabrício, super obrigada pela entrevista, viu? Bom dia pra você. Eu que agradeço. Um ótimo dia pra vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouve Manhã Bandeirantes.